Uma mão firme se levanta. O som de um impacto ecoa contra a parede. A garota se encolhe, mas o homem atrás dela não é um desconhecido. Ele é mais do que apenas seu pai. Ele é o novo chefe da polícia. Você já se perguntou como um simples momento pode mudar tudo? Como um encontro inesperado pode transformar uma noite comum em um pesadelo? E, o mais importante, quando a injustiça bate à porta, quem realmente está no controle? Jimena Vargas saiu da loja de conveniência sem pressa. Com uma mão, segurava o telefone, com a outra, uma xícara de refrigerante gelado. O trajeto de volta para casa com seu pai, Esteban Vargas, era longo e aquela parada rápida na estação de gasolina parecia apenas um pequeno intervalo antes de seguir viagem. Esteban, encostado no carro, conferia o relógio já pensando no jantar. Mas, em um piscar de olhos, tudo mudou. Jimena mal notou o homem até esbarrar nele. Não foi um impacto forte, apenas um toque acidental de braço contra braço. Mas a reação veio como uma explosão. "Olha por onde anda!" A voz foi cortante. Ela levantou os olhos. Diante dela estava o oficial Gregório Mena, um homem branco, 40 e poucos anos, corpo largo, braços robustos e uma postura que dizia, sem precisar de palavras, que ele se achava dono de qualquer lugar em que pisava. O olhar dele desceu para a cintura de Jimena, onde sua bolsa pendia no ombro. "Desculpe", murmurou Jimena, dando um passo para trás. Mena permaneceu imóvel. Seus olhos perfuravam a garota como se ela fosse um problema a ser resolvido. "Tá com atitude, é?" O tom dele era carregado. Jimena hesitou. Desde pequena, aprendeu que certos policiais não gostavam de hesitação. "Não, senhor." O senhor não era respeito, era um escudo. O oficial soltou um suspiro curto, avaliando-a como se procurasse uma desculpa para algo que já queria fazer. "O que tem na bolsa?" Jimena franziu a testa. "Como é? Tá surda?" "Eu disse para esvaziar a bolsa." Seu estômago se apertou. "Eu só comprei algumas coisas na loja. Tenho a nota fiscal." Mena deu um passo à frente. "Eu não perguntei da nota fiscal. Esvazia agora." A poucos metros dali, Esteban fechou a porta do carro ao ouvir a troca de palavras. Seu olhar encontrou imediatamente a filha, os músculos enrijecidos, a tensão no ar. Algo estava errado. Muito errado. "O que está acontecendo aqui?" Esteban perguntou, a voz firme. O policial ignorou a pergunta. Seu olhar permaneceu travado em Jimena. "Tá tentando roubar alguma coisa?" O rosto de Jimena se contraiu de indignação. "Eu já disse, cuidado com o tom." Mena interrompeu. A voz dele tinha aquele fio cortante. O tipo de tom que transforma pequenos desentendimentos em armadilhas. Esteban deu um passo à frente. "Ela não roubou nada." O oficial Gregório Mena ainda não olhou para ele. "Senhor, estou apenas dando uma ordem legítima para sua filha." A paciência de Esteban Vargas estava se esgotando. "Isso não é uma ordem. Isso é assédio." Jimena soltou o ar devagar pelo nariz, tentando manter a calma. "Tenho o recibo aqui", disse, levando a mão até o bolso da jaqueta. Mena se moveu rápido. Rápido demais. O punho dele se ergueu e antes que ela pudesse reagir, crack! O som do impacto foi seco. O osso contra a pele. Jimena caiu no chão, a dor explodindo em sua mandíbula. O refrigerante escapou de sua mão, espalhando-se pela calçada. Um silêncio tomou conta do estacionamento. Uma mulher ao longe sussurrou assustada. "Dios mío!" O corpo de Jimena tremia. O som abafado em seus ouvidos tornava tudo distante. Sentiu o gosto de sangue. A dor latejava, mas por um segundo o mundo pareceu congelar, até que a voz de Esteban rasgou o ar. "Coloque as mãos atrás das costas." Mena ainda estava parado sobre Jimena, um leve sorriso torcido no rosto. "Para..." "Quê?" Esteban deu um passo à frente, puxando o distintivo do bolso e erguendo-o, o novo chefe da polícia.
O rosto de Mena mudou no mesmo instante. A dinâmica do poder virou de cabeça para baixo. Os murmúrios cessaram. Os celulares erguidos captavam cada detalhe. O estacionamento da estação de gasolina virou um palco. Esteban manteve a postura firme. Seu tom de voz não vacilava. Eu disse para se virar. Mena engoliu seco. Chefe, eu... Se vire. Nenhum grito, nenhum teatro. Apenas palavras frias e afiadas. Os olhos de Mena correram pelo estacionamento, buscando uma saída, um aliado. Qualquer coisa. Mas não havia nada. Seu carro de patrulha estava distante. Nenhum espectador parecia disposto a intervir a seu favor. No chão, Jimena se apoiou no cotovelo, o rosto marcado pelo choque e pela dor. Seus olhos se fixaram no pai. Ela nunca o tinha visto assim, não com raiva, não emotivo, apenas decidido. Mena respirou fundo pelo nariz, tentando manter o controle. Olha, chefe, vamos conversar. Esteban não hesitou. Com um movimento ágil, agarrou o pulso de Mena, girou-o e puxou os braços para trás, imobilizando-o da mesma forma que Mena havia feito com tantos outros antes. Histórias como essa fazem a gente pensar, né? Se você gosta de narrativas envolventes, reviravoltas e muita emoção, tenho uma dica. No Wallplay, você encontra filmes, séries e canais ao vivo para continuar essa imersão no conforto da sua casa. Dá uma olhada no link na descrição e aproveite. A mesma pressão, o mesmo aperto, a mesma falta de hesitação. Mena grunhiu. Isso é ridículo. Você agrediu uma menor, disse Esteban, a voz firme. Agora vai aprender o que acontece depois. O som das algemas se fechando foi real. Definitivo. Murmúrio atravessou a multidão. Alguém aplaudiu. Outra voz, mais ao fundo, murmurou. Já era hora. Jimena finalmente se levantou, os movimentos lentos. O rosto ardia, não só pela dor do golpe, mas pela humilhação. O sangue escorria pelo canto da boca. Passou as costas da mão para limpá-lo e ficou olhando a mancha vermelha. O olhar de Esteban suavizou um pouco. Você está bem? Jimena tentou responder, mas sua garganta parecia travada. Apenas assentiu, sem dizer nada. Esteban voltou-se para Mena. Quer me explicar por que socou minha filha? A voz do oficial saiu mais baixa, menos certa. Achei que ela estava pegando alguma coisa. Pegando o quê? Mena hesitou. Uma arma? Uma faca? Ou talvez só um recibo? Os músculos de Mena se contraíram. Eu estava agindo no interesse da segurança. Esteban deu um passo mais próximo, baixando a voz para que só ele ouvisse. A segurança de quem? A sua? Porque uma garota de 17 anos colocou a mão no bolso? Silêncio. Esteban ajustou o aperto nas algemas. Acabou. Mena soltou uma risada curta, nervosa. Vamos, chefe. Não precisa ser assim. Podemos resolver isso internamente. Esteban o encarou por um instante, depois se inclinou ligeiramente, sussurrando. Não existe nós. O oficial engoliu em seco e ali soube que tinha perdido. Esteban endireitou a postura, seus olhos varrendo a multidão. Os celulares erguidos, os rostos atentos, a tensão no ar. Ele sabia como isso funcionava. A cidade reagia rápido. O departamento reagiria mais rápido ainda. A história já não pertencia mais àquele estacionamento, mas a verdadeira luta estava apenas começando. O peso do momento pairava sobre todos como o ar carregado antes de uma tempestade. Gregório Mena ficou ali, os braços presos atrás das costas, as algemas frias contra sua pele. Sua respiração estava irregular, curta, como a de um homem que percebeu que a sorte finalmente lhe escapou. Esteban apertou o controle sobre as algemas. Podia sentir a tensão no corpo de Mena, não uma resistência aberta, mas um nervosismo crescente, como se estivesse prestes a explodir. Era uma inversão estranha. Por anos, Mena esteve no controle, usando sua autoridade como arma, intimidando quem quisesse.
Agora era apenas um homem algemado e não sabia lidar com isso. Esteban manteve a voz baixa, firme. Você está preso por agressão a uma menor. Mena empurrou contra as algemas. Isso é um erro. Você tem o direito de permanecer em silêncio, continuou Esteban, ignorando-o. O rosto de Mena se contraiu. Chefe, por favor. Você não vai fazer isso de verdade, vai? Você tem direito a um advogado. Se não puder pagar o tribunal fornecerá um. Jesus! Esteban! A voz de Mena se quebrou. Pela primeira vez, ele parecia assustado. Esteban terminou o aviso de Miranda sem quebrar o contato visual. O aperto sobre Mena não vacilou. Nenhum favor seria concedido. A multidão cresceu. Mais pessoas se aproximavam, algumas gravando, outras apenas observando. Um homem na frente balançou a cabeça. Todos esses anos esse cara tratou as pessoas como lixo. Uma mulher ao lado dele cruzou os braços. Hoje ele mexeu com a pessoa errada. Jimena apoiava-se no carro, pressionando a garrafa de refrigerante gelada contra o lado do rosto inchado. A cada vez que engolia, sentia uma fisgada na boca cortada, mas não pensava na dor. Pensava no que a levou até ali. Ela já tinha visto vídeos assim antes. Pessoas no chão, algemadas, maltratadas. Desde pequena, aprendeu as regras. Mantenha as mãos visíveis, não faça movimentos bruscos, seja educada. Não deu um motivo para eles. Ela seguiu todas elas e, mesmo assim, levou um soco. O olhar de Esteban encontrou o dela. Ele não perguntou nada, mas Jimena sabia o que ele queria. Saber, você está bem? Não apenas fisicamente, mas realmente. Ela engoliu seco e assentiu. Não porque estivesse bem, mas porque não deixaria Mena ter mais poder sobre ela. Esteban voltou-se para os policiais que estavam ali. Levem-no. 2 oficiais se aproximaram, agarrando Mena pelos braços. O rosto dele ficou vermelho, uma mistura de fúria e humilhação. Você está cometendo um erro, murmurou, enquanto o levavam para a viatura. Esteban não respondeu. Sabia a verdade. O único erro seria deixar isso passar. O rádio de Mena estalou quando ele foi empurrado no banco. De trás, a porta da viatura se fechou. Um ponto final na sua queda. Mas Esteban sabia que isso estava longe de acabar. A delegacia estava diferente quando Esteban e Jimena chegaram. Os grupos de policiais cochichavam entre si. Alguns encaravam Esteban com olhares arregalados. Outros evitavam contato visual. Uma coisa era ouvir boatos sobre o que tinha acontecido. Outra era ver um dos seus ser arrastado para dentro, algemado. Gregório Mena estava sentado na área de detenção, o rosto rígido, a raiva contida. Desde o momento em que o colocaram no carro, ele pouco falou, mas o silêncio dele falava mais alto do que palavras. A tensão na sala era densa, um desafio não dito pairava no ar. Muitos ali trabalharam com Mena por anos. Alguns talvez concordassem com ele, esperavam para ver que tipo de chefe Esteban seria. Ele não os deixaria na dúvida. Esteban caminhou até a recepção, onde o oficial Lopes estava parado, indeciso, os olhos correndo entre ele e Mena, como se estivesse no meio de algo que não deveria estar. Registre a prisão dele, ordenou Esteban sem alterar o tom de voz. Lopes hesitou, lançando um olhar rápido para os outros policiais. Chefe, tem certeza de que... O olhar de Esteban foi suficiente para silenciá-lo. Faça o seu trabalho. Lopes engoliu seco e assentiu, pegando os formulários necessários. Mena olhou para Esteban enquanto suas digitais eram coletadas. Seus olhos carregavam algo diferente agora. O lábio de Mena se curvou em um sorriso torto. Você acha que isso vai durar? Esteban não respondeu. Sabia exatamente no que Mena estava apostando. Ele não temia algumas acusações. Confiava no sistema para protegê-lo. Acreditava que o sindicato interviria, que o departamento hesitaria, que as pessoas esqueceriam. Mas Esteban não permitiria que isso acontecesse.
Jimena estava perto da entrada, os braços cruzados, observando tudo se desenrolar. Sua bochecha continuava inchada, o hematoma se tornando mais visível sob as luzes fluorescentes. De tempos em tempos, percebia olhares furtivos de alguns oficiais. Não eram olhares de preocupação, eram de curiosidade. Ela conhecia aquela sensação. Garotas como ela não deveriam estar ali. Delegacias nunca foram lugares seguros. Mas desta vez, ela não estava ali como suspeita. Ela era a testemunha. A porta da delegacia se abriu. Esteban não precisou se virar para saber quem era. O prefeito Javier Calloway entrou com passos firmes. Seu terno impecável e o cabelo cuidadosamente penteado transmitiam controle, mas o aperto tenso na mandíbula dizia o contrário. Precisamos conversar. Esteban assentiu. Meu escritório. Atravessaram o corredor sob murmúrios baixos e olhares atentos, entrando em uma sala onde paredes não teriam ouvidos. Assim que a porta se fechou, a postura polida de Calloway quebrou. Você tem ideia de quantas ligações eu recebi hoje? Esteban se recostou na mesa. Posso adivinhar. Metade quer Mena demitido imediatamente. A outra metade quer a minha cabeça. Calloway soltou um suspiro pesado. Você sabe como isso funciona. O departamento protege os seus. Você acha que só porque tem um distintivo pode fazer uma prisão dessas sem que isso volte contra você? O rosto de Esteban permaneceu inexpressivo. Ele bateu na minha filha. Calloway hesitou. Esteban inclinou-se levemente para a frente. E você está me perguntando se me arrependo? O prefeito esfregou as têmporas. O sindicato já está envolvido. O advogado dele está gritando sobre abuso de poder e prisão ilegal. A mídia não vai perder a chance de transformar isso em outra coisa. Eles podem tentar. Esteban cruzou os braços. O vídeo fala por si. O prefeito suspirou. Esta cidade não gosta de mudanças. Esteban sustentou o olhar dele. Então, está prestes a ficar desconfortável. Calloway ficou em silêncio por um momento, avaliando-o. Então assentiu lentamente. Vamos ver para onde isso vai. Mas Esteban já sabia exatamente para onde isso estava indo. Na manhã seguinte, a cidade acordou com manchetes que não podiam ser ignoradas. Chefe de polícia prende oficial por agressão a adolescente. Incidente em posto de gasolina causa revolta. Protestos por reforma policial aumentam. O vídeo viralizou durante a noite. Estações de notícias transmitiam as imagens repetidamente. As redes sociais não perdoavam Mena. Seu histórico veio à tona. As denúncias, as queixas formais que nunca deram em nada. A porta das comportas se abriu. Jimena estava sentada à mesa da cozinha, deslizando o dedo pelo telefone. Seu nome não aparecia nas matérias, mas ela sabia que falavam dela. A menor agredida, a garota negra que levou um soco de um policial. Ela bloqueou a tela, soltando um suspiro curto. Isso é insano. Do outro lado da mesa, Esteban tomou um gole de café. O jornal dobrado repousava ao lado de sua mão. Ele não sorriu. Sabia o que viria depois. As pessoas que diriam que Mena estava apenas fazendo seu trabalho. As que tentariam culpar Jimena ao invés de vê-la como vítima. Sempre foi assim. O celular dele tocou. Ler. Atendeu. A voz neutra. O vice-chefe de polícia soava tenso do outro lado da linha. Chefe, Mena conseguiu fiança. Ele já saiu. Esteban já esperava por isso. Mena tinha conexões, gente disposta a pagar para evitar escândalos, mas dessa vez não haveria silêncio. O vice hesitou. E ele está ameaçando processar. Os cantos da boca de Esteban quase se curvaram em ironia. Claro que está. Para. Um homem como Mena, ser tratado da mesma forma que ele tratou tantos outros, era insuportável. O papel de vítima sempre foi mais confortável para ele. Jimena fechou as mãos dentro das mangas do moletom. Você está falando sério?
Esteban passou a mão pelo rosto cansado. Sim, ele está. O processo não passava de uma tática, uma distração. Algo para desviar o foco do que realmente importava, mas não funcionaria. O vídeo estava ali, claro como a luz do dia. O sindicato da polícia entrou em cena rapidamente, chamando a prisão de exagerada. Dentro do departamento, os oficiais começaram a tomar lados. O prefeito Javier Calloway tentava ser diplomático, equilibrando os interesses da cidade enquanto evitava que a situação saísse do controle. Mas Esteban Vargas não estava ali para fazer política. Ele estava ali para consertar algo que já estava quebrado muito antes de ele chegar. E tentar consertar as coisas fazia as pessoas se sentirem desconfortáveis. Jimena o observou por um longo momento. Vão tentar te tirar do cargo? Esteban soltou o ar devagar. Vão tentar. Mas você não vai sair. Os olhos dele encontraram os dela. Firmes, inabaláveis. Nem por um segundo, porque Gregório Mena não era apenas um policial ruim. Ele era um sintoma de algo maior. E Esteban estava apenas começando. A resposta veio rápido. Ameaças. Tentativas de manchar sua reputação. Uma campanha para desacreditá-lo, o manual de sempre contra quem ousava desafiar o sistema. Dentro do departamento, o clima estava dividido. Alguns oficiais mantinham distância, silenciosos. Outros deixavam claro que estavam do lado de Mena. Isso não surpreendeu Esteban. O que o surpreendeu foi o barulho da cidade. Os protestos começaram do lado de fora da delegacia. Não eram apenas sobre Mena. Eram contra todos os que haviam protegido homens como ele. As pessoas estavam cansadas. Cansadas das mesmas histórias. Cansadas de ver os mesmos ciclos se repetirem. Esteban ficou na janela do escritório, observando a multidão. Jimena estava lá. Ele não tentou impedi-la de ir. Ela merecia estar ali. A porta se abriu. Calloway. De novo. Você tornou isso muito maior do que precisava ser, disse ele sem rodeios. Esteban se virou lentamente. Eu fiz isso maior. Calloway suspirou, esfregando a testa. Você poderia ter lidado com isso de outra forma. Internamente. Esteban arqueou uma sobrancelha. Internamente. Como todas as outras vezes que Mena assediou alguém e saiu impune. O prefeito não respondeu. Esteban deu um passo à frente, a voz calma, mas carregada. Você acha que isso é sobre mim? Eu poderia perder meu cargo amanhã, e nada disso pararia. As pessoas estão cansadas de serem pacientes. Você pode não gostar do barulho, ele encarou Calloway, mas foi o silêncio que nos trouxe até aqui. O prefeito soltou um longo suspiro, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O sindicato policial está pressionando o conselho da cidade. Eles querem que Mena seja reintegrado. Esteban balançou a cabeça, uma risada curta escapando. Isso não vai acontecer. Ele tem pessoas poderosas ao lado dele. Esteban voltou o olhar para a janela, onde os manifestantes gritavam um nome. Jimena Vargas não era apenas a menor agredida. Não era a adolescente negra sem identidade. Era o nome dela, alto, claro. Ela foi derrubada, mas estava de pé novamente, assim como a cidade, assim como Esteban Calloway massageou as têmporas. Você realmente não vai recuar? Esteban se virou para ele. Agora, nunca. Alguém precisava abrir caminho. E ele estava pronto. Se você acredita que histórias como a de Jimena precisam ser contadas e que a justiça deve prevalecer, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos dar voz ao que realmente importa. Se essa história te fez refletir, imagina quantas outras podem te impactar. No Wallplay, você tem acesso a filmes, séries e canais ao vivo, tudo em um só lugar. E o melhor, é super fácil de assinar e cancelar. Quer conferir? O link está na descrição.